Salve, salve, salve minha galerinha do Instituto Santa Terezinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico para mais uma manhã de estudo, para mais uma reflexão de muito conhecimento e de muito saber, com a graça de Deus. Desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês nesse dia, para que assim você possa aprender, para assim que você possa assimilar todo o conhecimento, todo o estudo que você fará nesta manhã. Meus filhos, vamos dar sequência ao nosso estudo, a nossa discussão filosófica do nosso material de filosofia, o livro nosso 3, tá? Então, vamos continuar aí a reflexão, a nossa discussão sobre o nosso corpo, tá? Então, na aula passada lá, na aula 3, nós trabalhamos um corpo que olha para si. Tratamos naquela aula, a necessidade de um cuidar do corpo. Tratamos da ecologia pessoal, da ecologia corporal, não foi isso? E vimos, a importância de estarmos sempre atentos para não poluir, para não receber lixos, em forma de lixo visual, lixo, sonoro, tá? Poluição visual, auditiva, E nós falávamos lá que era importante, além do cuidado, desse corpo, tá? Então vimos que o nosso corpo ele era constituído por um elemento material e um elemento corporal, não foi isso? Então é importante você tratar, cuidar desse corpo, cuidar de si mesmo. Já que cuidar, olhar para o nosso corpo é uma espécie de cuidado ecológico consigo mesmo, tudo bem? Hoje nós vamos tratar na nossa aula página 10, página 11, tá? E nessa página 10, página 11, nós vamos trazer aí a temática um corpo que fala. Então, vimos que o corpo ele olha para si, então vamos tratar hoje de um corpo que fala. Essa aula também ela é fenomenal, porque nós vamos retomar conteúdos trabalhados na aulas anteriores, de modo especial as questões, que o René Descartes vai tratar o nosso corpo apenas como material, ou apenas como imaterial, não é isso? Então vamos fazer a leitura desse nosso conteúdo de hoje, o primeiro texto, para a gente discutir esse pensamento. Um corpo que fala. Como vimos, um olhar sobre o corpo revela quão complexo ele é. Além de suas dimensões interior, na qual reside os pensamentos, os sentimentos e as ideias, ele ainda é o meio pelo qual temos contato com o mundo exterior, que inclui outros seres vivos e não vivos. Na relação entre as pessoas, o olhar sobre o corpo revela também a capacidade humana de expressar a dimensão interior na sua dimensão exterior, por meio da fala, de expressões, gestos e movimentos. Por muito tempo, a visão dualista de Descartes acerca do corpo prevaleceu nas mais diversas áreas do conhecimento. Com o desenvolvimento das ciências e suas tecnologias, essa visão foi contestada. Isso porque o corpo humano foi visto em suas múltiplas dimensões biológica, psicológica e social. Ou seja, o ser humano passou a ser entendido como um ser biopsicossocial. Acompanhe a seguir o significado deste termo. Bio refere-se às estruturas físicas e às necessidades vitais para se viver com qualidade. Psico refere-se à parte psicológica, afetos, sentimentos, memória, vivências. Social refere-se à vida compartilhada com os nossos semelhantes, uma vez que nossas chances de sobrevivência e viver bem só podem ser alcançadas na vida em sociedade. Essa nova visão do ser humano
do ser humano procura entendê-lo em toda a sua complexidade. Assim, nos definimos não apenas pelos aspectos biológicos presentes em nosso corpo, mas também pela forma como compreendemos o mundo e os outros, e as concepções que formamos e o modo como expressamos tudo isso com base em nossas vivências. Então, aí ao lado vocês têm a expressão visão dualista. Meus filhos, aqui nós temos a concepção de ser humano, né? A concepção da nossa existência enquanto pessoa bem vasta, não é? Então, quem é o homem, professor? O que é o homem? Aqui nós temos agora uma nova conceituação do que sejamos, não é? Nós somos um ser bio, psíquico e social, tá? Então, nós somos uma tríade, uma compreensão tríade dimensional, tá? Então, a nossa parte biológica é aquela parte que necessita do alimento, necessita da água, tá? Necessita, não é, do básico e do fundamental para que nós possamos viver. Já a nossa parte psíquica, não é? É essa parte que sente, essa parte que se comove, essa parte que sofre, essa parte que aprende, tá? Essa parte que fica feliz, essa parte que fica triste, não é? Então nós somos um ser sentimental também, tá? E a outra parte é a parte social, ou seja, todos nós somos um ser que por natureza precisamos, não é? Nascemos para sobreviver em sociedade. Tá? Então nós precisamos do outro, nós aprendemos com o outro, nós ensinamos um aos outros. Então o ser humano ele é um animal social político, já falara o Aristóteles. E essa concepção de ser humano, né, enquanto um ser tridimensional, né, um ser biopsicossocial, ela confronta diretamente com a dimensão cartesiana, que era uma concepção de um ser apenas dual, né? Tinha apenas a dimensão corpórea, não é? A dimensão material, que era o corpo, e a dimensão imaterial, que era a alma. Então, hoje, meus filhos, nós podemos, não é, dizer que juntando o que já estudamos com o que acabamos de falar e estamos estudando, então nós podemos dizer que o ser humano ele não é apenas dual e nem ele é tridimensional, não é? Mas o ser humano, né, ele já está numa quinta dimensão em relação do que já estudamos. Então nós somos um ser dotado, não é, de alma, nós somos um ser que temos um corpo, não é? Nós somos um ser biológico, nós somos um ser psicológico, somos um ser social. Bacana, né? Para você ver como é que o conhecimento vai se ampliando quando nós estamos estudando o nosso próprio ser, o nosso próprio existir, não é? Então, o ser humano, ele é, de fato, não é, esse ser extraordinário. Nós já estudamos em aulas passadas, não é? De anos passados, que nós somos, de fato, um cosmo, né? Um microcosmo, um universo que deve ser explorado, deve ser estudado, né? Deve ser pesquisado, tudo bem? Então, nós jamais podemos compreender a totalidade humana falando somente em uma dimensão, não é? E uma vertente do ser humano. Então, para concluir essa nossa aula de hoje e ver essa grandeza que nós somos, nós vamos acrescentar mais aí a linguagem, tá? Então, nós somos um ser de linguagem. O nosso próprio corpo, né, ele é um próprio alfabeto. Então, vamos fazer a leitura da página 11. Linguagem verbal e não verbal. Há muitos milhares de anos, quando ainda não havíamos linguagem verbal, os seres humanos se comunicavam com gestos e grunhidos. A linguagem falada com estruturas pré-definidas só foi inventada há cerca de 4.000 anos e a escrita muito mais recente, há cerca de 4.000 anos. Acontece que com a invenção da escrita, os seres humanos foram gradualmente refinando as expressões corporais, ao mesmo tempo que a percepção da linguagem corporal foi ficando em segundo plano.
mas nem a linguagem escrita, nem a falada fizeram desaparecer a linguagem corporal, que é uma forma de linguagem não verbal. Tanto é que ainda hoje, nós seres humanos modernos, preservamos essa forma de comunicação como uma herança primitiva de nossos ancestrais. Para muitos estudiosos da atualidade, o corpo humano não apenas fala, mas ele próprio é um alfabeto que permite inúmeras combinações para representar pensamentos e sentimentos. Os olhos, as sobrancelhas, o nariz, a boca, os ombros, as mãos, as pernas e até os pés falam. Isso mesmo, todo o nosso corpo é capaz de expressar vontades, pensamentos e sentimentos quando realizamos interações sociais. De acordo com estudiosos do assunto, o rosto humano é capaz de emitir um grande número de mensagens para expressar a linguagem, tristezas, dúvida, medo, susto e etc. Então, meus filhos, está aí a nossa uma sexta dimensão do nosso existir, do nosso ser, do nosso eu, do nosso corpo, né? O nosso corpo, ele é um alfabeto, não é? Um alfabeto que se expressa, que fala por si só. Então, professor, como foi que nós descobrimos a linguagem? Como foi que nós descobrimos a fala, tá? O Rousseau vai dizer que a primeira fala do ser humano foi o grito, não é? Então, o ser humano sentiu dor. E quando ele sentiu dor, não é? Quando ele sentiu necessidade, ele começou a fazer grunhidos, né? Ele começou a falar, né? Ele começou a se expressar. Mas o ser humano, né, aos poucos, ele foi desenvolvendo esta linguagem, né? Ele foi desenvolvendo essa dimensão e, basicamente, há 40 mil anos atrás, né, o ser humano ele descobre, né, o som da fala. E depois, 4 mil anos atrás, né, ele descobre, não é, a própria escrita, não é? E com a escrita nós fomos colocando de lado os nossos grunhidos, não é? O nosso gesto e passamos, não é, a falar pela escrita, falar pela via oral como estamos falando agora. Mas mesmo assim, a linguagem, não é, oral e a linguagem escrita, ela não supriu a nossa linguagem não verbal, tá? Então nós falamos com o gesto, né? Nós falamos com os braços, falamos com os ombros, falamos, não é, com a sobrancelha, falamos com o sorriso, com o nosso rosto. E como o texto vem dizer, né, os estudiosos dizem que o nosso rosto, né, ele tem uma gama muito vasta, não é, de expressão facial para falar. Não? Então, um rosto quando se fecha, ele diz muita mensagem, não é? Um sorriso no rosto também, ele expressa uma mensagem. Então, nosso corpo ele tem linguagem própria, né, meus filhos? O nosso corpo ele não só sente, tá? Mas o nosso corpo ele sente e expressa esses sentimentos, não é? O nosso corpo tem essa linguagem, nós temos que entender isso. E aí no material de vocês existe essas personagens, esses rostos, que cada um deles tem um gesto, né? Uma maneira própria de expressar o que está sentindo, né, a mensagem que ele quer dizer. Então, meus filhos, vamos somar mais aí um elemento sobre a nossa existência do nosso ser. Então, nós somos lá, não é? Um ser de corpo, um ser de alma, não é? Nós somos um ser que somos biológico, não é? Somos psicológico, somos sociológico e agora nós acrescentamos aí que nós somos um ser de linguagem, não é? Só nós, na face da terra, nos expressamos com esse som, com esse vocabulário, não é? Com esse alfabeto que nós temos, que é essa linguagem extraordinária, que é uma via, não é? Que nos proporciona muitas facilidades nesse mundo. Tudo bem? Pense sobre isso, faça a leitura desse texto, reflita, resolva as questões e qualquer dúvida é só me perguntar lá no nosso grupo. Beijo no coração de todos, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Shalom!